Olá pessoal, sou o Dr. Cássio Martins, urologista e cirurgião robótico. E hoje, o vídeo de hoje é um vídeo interessante. Qual o tamanho do seu p***? Nossa, calma. Nós vamos falar hoje sobre os tamanhos dos pênis, o que é normal, o que é grande, o que é pequeno, o que é micropênis, segundo alguns trabalhos científicos. Você vai ver no final desse vídeo se o seu pênis está dentro da normalidade, é grande ou pequeno. Fica aí. Você sabia que de 45% a 80% dos homens gostariam que o seu pênis fosse maior? Entender. Gostariam que os pênis deles fossem maiores? De 45% a 80% dos homens gostariam que o próprio pênis fosse maior. Eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, porque eu acho que é de 98% a 99%, tá? Mas existe um estudo que comprova que cerca de 70% a 80% dos homens gostariam realmente que o pênis fosse maior. Um outro estudo mostrou que, na cabeça dos homens, a média do tamanho de pênis, isso estudos norte-americanos, na verdade estudos mundiais, mas a média de tamanho de pênis é de cerca de 15 centímetros, a média. E que o tamanho de pênis, que seria o ideal, é bem maior do que isso, de 18 a 20 centímetros. Ou seja, será que isso é uma ideia do falocentrismo, da ideia dos homens de que quem tem o bicho grande é melhor? Vamos ver por alguns outros estudos por aí. Foram feitos diversos estudos sobre tamanhos de pênis, diferença dele mole para ele duro, tamanho em comprimento e em grossura, diferença do crescimento do pênis que quando é mole tá pequeno, e depois ele cresce bastante quando fica duro, já é grande, mole e fica meio que do mesmo tamanho quando duro. Então tem vários tipos de trabalhos sobre tamanhos de pênis. Um trabalho que foi feito em 1979, um dos pioneiros nisso, pegaram os próprios pacientes medindo o pênis, flácido, né? O pênis mole. E chegaram a uma média de 15,77 centímetros. Foi um trabalho que foi feito na década de 70, né? De 1979, e foi confirmado na década de 90. Porém, esse trabalho contou com alguns viés. O primeiro viés é a falta de confiabilidade do próprio paciente medindo o pênis. Vou pôr no papel, vou colocar 10 centímetros a mais, não custa nada. Pois é, foi mais ou menos isso que aconteceu. Já vou explicar melhor. Por que esse é o problema dos próprios pacientes medirem? A média do estudo era de 15,2 centímetros. Era o estudo, a média do pênis era 15,2 centímetros flácido. Porém, 70% dos pacientes que mandaram as respostas falaram que o pênis tinha de 16 a 25 centímetros. Tá bem estranho isso daí, 70%? Não tá batendo muito. Então, foi um estudo que surgiu, foi um estudo, mas que deu mais interrogações do que respostas. Teve alguns outros estudos que chegavam para o homem e falavam assim, não é você que vai medir o pé, nós vamos medir, certo? E paravam os homens na rua, oi, tudo bem, bom dia. Bom dia. A gente tá fazendo um estudo sobre o tamanho dos pênis flácidos. Tem como a gente medir seu pênis? Chegaram a uma média de 14,2 centímetros, 14,15 centímetros. Porém, também tem um viés. Qual que é esse viés? O cara que foi abordado na rua e topou fazer o exame, a medição do pênis, é um cara que ia falar, já pensava, eu acho que eu tenho um pênis grande, então eu vou medir. Os que tinham, na ideia dos pesquisadores, os que tinham o pênis menor, falaram, não quero medir isso não, tô com pressa, tenho que sair correndo, tá chovendo, tenho que ir embora. Então também tem um viés. Também teve um estudo dizendo para os homens começarem a se tocar e ficarem com os pênis eretos. E aí tiravam uma foto com o pênis ereto do lado de uma escala. Também foi solicitado na rua, oi, tudo bem? Tudo bem de você ali comigo? Para eu tirar uma foto de você para G Magazine, entre aspas. Também tem esse viés de só foram os homens que se sentiam com o pênis maior. A média desse daí também deu 14,2 centímetros, 14,23 na verdade. Legal? Legal. Agora tem os estudos que fizeram dos pesquisadores medindo os pênis dos pacientes. Então o primeiro foi dos próprios pacientes medindo e depois dos pesquisadores medindo. Mediram a parte de cima, quando o pênis está ereto, a parte de trás do pênis aqui, que está em contato com a barriga, e chegaram em medidas desde 12,7 até 15 centímetros. A média entre os trabalhos, com uma ereção farmacológica, ou seja, dava uma injeção no pênis, o paciente ficava com o pênis ereto, mediam. Alguns trabalhos tiveram uma média de 12,73, alguns trabalhos tiveram uma média de 15. Então eles pegaram esse daí. A média de todos esses trabalhos juntos, todos os pacientes que foram feitos
esse exame e mediram juntos, deu de 13,76 centímetros. Então, é um trabalho um pouco mais confiável. Pegaram homens aleatórios, fizeram uma injeção para ter a ereção e os próprios pesquisadores mediram, tem um viés menor aí, de 13,76 centímetros. Ou seja, passou de 15 dos próprios pacientes medindo para 13,76, quase 1,5 centímetro de diferença. Já começa por aí. Existem 3 estudos, 1000 perdões, mas existem 3 estudos que falaram sobre militares coreanos, militares norte-americanos e homens que aceitaram ser medidos em um bar em Cancún. Esses 3 estudos foram retirados desse estudo maior de 13,76 centímetros de média, porque os militares coreanos tinham 11,88 em média do tênis e os homens que estavam em Cancún, no bar em Cancún, os norte-americanos que estavam num bar em Cancún tinham uma média de 15 centímetros de pênis, segundo os pesquisadores. Então, as duas pontas foram retiradas. Só teve um estudo até hoje que os próprios voluntários mediram o pênis e chegou nessa média de 13,76. Esse único estudo que teve isso, essa média, foi o estudo que eles falaram assim, você pode medir, mas depois que você medir, o pesquisador vai medir também. Aí eles ficaram mais receosos de mentirem, porque é comparar o cara medindo com o pesquisador medindo. Mas mesmo assim, 30% das medições tiveram uma disparidade de 1 centímetro a 1,5 centímetro entre o paciente medindo e o pesquisador medindo. Mas ficou mais ou menos nessa média. Tem um terceiro grupo de estudos, que é aquele grupo que mediu o pênis esticado. Pegou na ponta do pênis, esticou e mediu, sem ereção. Esse estudo foi um que é feito na Itália, mostrou que os mostrou que o pênis pode variar de tamanho em 27 a 30% do flácido para ter ereção. Ou seja, se o seu pênis flácido tem 10 centímetros, ele vai subir para 12,7, 13 centímetros com a ereção. Isso é só uma matemática de cabeça. Então, cresce até, no máximo 1/3 do tamanho. Esse estudo mostrou que a média peniana era um pouco menor, era de 12,7 centímetros, por conta dos pênis estarem flácidos, do pênis estar mole. Então, 12,7 centímetros, tem alguns trabalhos que mostraram que tem um pouco menos, alguns outros que mostraram que tem um pouco mais, teve uns que mostraram 12,9, 14,3 centímetros, e aí vai de trabalho para trabalho. Mas a média total disso daí foi de 12,9 centímetros. Então, entre 12,7 e 12,9 do pênis flácido e esticado. Foram excluídos 2 trabalhos, um que mostrou uma técnica diferente de esticar o pênis, ele não diz a técnica, mas uma técnica diferente, que teve 15 centímetros de média e 16,7 centímetros de média. Esse 16,7 centímetros de média é o trabalho até hoje que mostrou que tem o maior pênis em média da população em geral. Não sei como eles esticaram, mas deve ter puxado pau mesmo. Que conclusões podemos chegar? A primeira conclusão, que todo mundo já pensou, é quando o próprio voluntário mede o pênis, a média é maior. Isso já incute um desejo de ter um pênis maior. Então, a média dos pacientes medindo, ou dos voluntários medindo e dos pesquisadores medindo, foi de quase 1,5 centímetro. Ou seja, é bastante coisa de diferença. Os trabalhos que mostraram uma avaliação, uma medição peniana dos pênis flácidos, mostraram pênis menores do que dos pênis eretos. Meio que óbvio, mas é uma conclusão. Os trabalhos mais confiáveis ditam que o pênis ereto tem uma média de 13 até 14 centímetros. 13,3, 13,5 até 14 centímetros. Esses são os trabalhos mais confiáveis, com o pênis ereto e sendo medido pelos pesquisadores. Aliás, nesses estudos mais confiáveis, só de 12 a 17% dos pacientes têm pênis maiores do que 16 centímetros. Ou seja, não dá nem 1/5 dos pacientes com pênis maior do que 16 centímetros. Então, se você já falar que tem 19, 20 centímetros, abre esse olho. Você pode estar em cerca de 3% da população só. Um viés importante é que quem se voluntariava para medir o pênis provavelmente já tinha o pênis grande, se sentia com o pênis grande e aí se voluntariava para isso. E uma outra conclusão que dá para chegar é que 58% são satisfeitos com o tamanho do pênis, 66% acreditam estar na média, 12%
60% acham que são muito pequenos, porém, 45% queriam que o pênis fosse maior. Na grande maioria dos trabalhos. Na minha opinião, no Brasil, pelo menos, eu acho que isso é maior. Esse número é maior, mais do que 45%. Fizeram um estudo também perguntando para os homens, qual o tamanho ideal que você acha que deve ter o pênis de um homem? A média que achavam do tamanho era de 18,5 centímetros. Ou seja, quase não, 5 centímetros maior do que a média real da atualidade. Tem um estudo que perguntaram qual que você acha que é como você define o tamanho do seu pênis. E os entrevistados diziam que tinham 3 medidas somente: grande, gigante e aquele que precisava abrir a porta para mijar. Ou seja, todo mundo quer ter do tamanho do mundo. Agora um estudo um pouco mais importante. Um estudo que perguntou para as mulheres sobre o tamanho do pênis dos homens. 84% das mulheres disseram que estavam satisfeitas com o tamanho do pênis do parceiro. 84%. E somente 2% delas queriam que o pênis do parceiro fosse maior. Fizeram também uma pesquisa perguntando para as mulheres qual seria o tamanho ideal de pênis. Dos homens foi de 18,5 centímetros. Das mulheres, para elas, o tamanho ideal seria 16 centímetros. As mulheres falaram, na maioria, cerca de 78% das mulheres falaram que se sentiriam menos atraídas pelo homem se tivesse pênis menores do que 8 centímetros. Tem um outro estudo que diz que só 21% das mulheres acham que o tamanho do pênis é algo importante e que se deve levar em conta para uma relação. E em 1978, perguntaram para 800 mulheres qual é a primeira coisa que te faz se manter numa relação amorosa com um homem. Nenhuma delas disse o tamanho do pênis. Nenhuma. Ou seja, importa muito mais para os homens do que para as mulheres sobre o tamanho do pênis. E isso é fato e é nítido. Foram fazer uma pesquisa também sobre os pacientes que tinham interesse na cirurgia de aumento do pênis. E viram que 45% dos pacientes que desejavam o aumento do pênis tinham uma média peniana de 13 centímetros, que é o normal. E 45% de 10 a 13 centímetros. Ou seja, que está dentro da faixa de normalidade. 90% dos pacientes que queriam a cirurgia de aumento do pênis não tem necessidade de fazer a cirurgia de aumento do pênis. Isso é uma informação super importante, porque você pode estar sendo viciado em ver pênis grandes. Como isso? Depois da pandemia, ou seja, principalmente agora com essa pandemia que teve, as pessoas, e principalmente os homens, estão com acesso muito fácil e muito grande de pornografia. Ou seja, como você tem um viés pornográfico, e os caras da pornografia têm o tamanho de uma jiboia. Só que esses caras são atores pornográficos. Então isso faz parte para a escolha do elenco. É a mesma coisa de você comparar, poxa, eu queria ser do tamanho do Arnold Schwarzenegger, porque no Conan ele tá enorme. Ele tá enorme porque ele é um ator de filme. É a mesma coisa do cara que faz o filme pornográfico. Então, a ideia de querer o aumento de pênis é meio deturpada. Não é bem assim. E agora vamos falar do começo que eu avisei do vídeo. O que é um pênis normal? A média de pênis do brasileiro é de 13,2 centímetros. De 10 a 13 está dentro da normalidade. O que é considerado um micropênis? Micropênis é considerado pela Sociedade Norte-Americana de Urologia pênis menores do que 7,5 centímetros em estado de ereção. Então, se tem mais de 7,5 centímetros, não é micropênis. Se tem menos, vale a pena procurar um urologista para avaliar o que pode se fazer ou o que seria ideal para se fazer para ter um estado de vida melhor. Tanto o urologista quanto um psicólogo. Os pacientes com micropênis no mundo estão relacionados em menos de 1%. É 0,6% dos homens que têm um diagnóstico de micropênis. É muito pouca gente. Então, não dá para você inferir que você tem um pênis muito pequeno, que você precisa de uma cirurgia de aumentar o pênis, se você tem um pênis de 10 a 13 centímetros. Tá normal, certo? E a que conclusão a gente chega nesses trabalhos todos? A primeira é que todo homem é mentiroso. Aumenta o tamanho que tem do pênis. A segunda é que
O tamanho real do pênis, em média, no mundo, é de 13,2 centímetros. Ou seja, existem alguns trabalhos mais recentes que falaram que está aumentando a média peniana, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Mas a média é de 13,2 centímetros. Micropênis são pênis menores do que 7,5 centímetros. Macropênis, ou pênis muito grandes, são pênis acima de 16 centímetros. As mulheres não se importam muito com o tamanho do pênis, só 2% reclamaram do tamanho do pênis do companheiro. E o principal, para qualquer paciente que pense sobre cirurgia de aumento peniano, mudança da grossura do pênis, etc e tal, a melhor coisa antes de qualquer cirurgia é fazer um acompanhamento psicológico. Por quê? Às vezes o que você está vendo no espelho, você está se comparando com um ator pornográfico. Você olha no espelho e se compara ao Arnold Schwarzenegger na época do Conan? Acho que não. Mesmo porque, mesmo se você se comparasse com Arnold Schwarzenegger, você consegue ficar daquele tamanho fazendo musculação. O pênis não tem como aumentar desse jeito, tá certo? Então esse foi um vídeo um pouco mais maçante, um pouco mais engraçado, não sei, que falou alguns dados, porcentagens sobre o tamanho do pênis, mas para te informar sobre o que está acontecendo e o que pode estar acontecendo na sua vida e na sua cabeça, você achando que tem o pênis muito grande, muito pequeno ou na média. Curta aqui, compartilhe e fique atento para os próximos vídeos. Um abraço.